Boa noite, ouvintes aí da Melodia FM 87.9, Vitória da Conquista, a todos que estão aí assistindo, né, pelo YouTube Unidos contra o Câncer e também no Instagram, né, ao vivo aqui no nosso perfil. Hoje, nosso podcast, um podcast, já acho que é chovendo molhado, cada vez é um episódio especial e hoje a gente vai estar falando Julho Verde. A hora que fala verde, as pessoas já lembram de muita coisa que a gente vem fazendo, mas o grande colega que está aqui hoje, eu parei para pensar, tem várias coisas em comum, né? A gente vem aí com o projeto Janeiro Verde e agora nós estamos no Julho Verde, né? Que é o mês de conscientização sobre câncer de cabeça e pescoço. E nosso convidado, mais que especial, doutor, né, Wadson Maurício Araújo Jesus, ele é cirurgião de cabeça e pescoço, responsável lá pela parte de cirurgia de cabeça e pescoço no Hospital SAMU. E chamar a todos, né, a estar assistindo, a estar compartilhando, né, esse episódio, quem não puder assistir ao vivo, mas não esquecendo de sempre deixar o like, compartilhar, se inscrever, porque é importante que ganhe força todas essas informações, todos esses episódios, para que a gente continue levando, né, informações nesse podcast. Esse podcast Unidos contra o Câncer, nosso objetivo desse projeto é trazer informação de qualidade, promover conscientização e unir, né, realmente a luta contra o câncer por meio de conversas francas, humanas e acessíveis. Nesse mês, né, de Julho Verde, que é o mês contra o câncer de cabeça e pescoço, que é um mês simbólico, porque na realidade o dia a dia nosso aí, né, a gente vem lutando aí contra esse conjunto, né, esse número de tipos de doença, e nada melhor do que trazer um especialista, uma pessoa que é bem representativa nessa área aqui, Vitória da Conquista. Dr. Wadson, seja muito bem-vindo, é um prazer estar recebendo aqui e muito obrigado por ter, né, comparecido ao nosso convite. O espaço, né, inicial é seu e gostaria, né, que você se apresentasse. Quem é Dr. Wadson? Qual é a sua história? Quem é você além do jaleco? Pronto. Prazer é meu, Renato. Para mim é um momento importante estar aqui contigo, a gente batendo um papo, falando um pouquinho sobre o câncer de cabeça e pescoço. Como você comentou, meu nome é Wadson, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, eu sou egresso da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, fui da primeira turma da UESC, primeira turma do interior da Bahia, então entrei em 2001, formei em 2006, né? Após a formação médica, né, fiz residência em cirurgia geral, lá no Hospital Calixto Miller em Itabuna, e depois fui para Salvador, onde fiz a residência em cirurgia de cabeça e pescoço, concluída no ano de 2014. Então aí já vão 10 anos que eu concluí a residência e 10 anos trabalhando como especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. É uma longa formação aí, um longo tempo também de experiência, né? Porque cirurgia de cabeça e pescoço, além dos 2 anos de cirurgia geral, são 2 ou 3? Mais de 2 anos. Mais 2 anos. 2 de geral e 2 de cabeça e pescoço. É uma longa caminhada e também eu imagino que a curva de aprendizado também depois quando sai da residência, sim, é uma área muito ampla, né? É sim, muito difícil. Provavelmente a gente vai estar falando, né, conversando, a área de atuação do cirurgião de cabeça e pescoço é uma atuação diversa, né? Então, assim, contempla um sem número de situações, então desde tumores de pele, tumores de glândula salivar, glândula tireoide, tumores do trato aéreo digestivo alto, né? A gente termina em algum momento participando das doenças linfoproliferativas, então geralmente é o cabeça e pescoço que vai fazer a biópsia ali do linfonodo, né? Então é uma formação árdua e em parte justifica-se a escassez de profissionais. Então a gente hoje, com essa facilidade, né, essa geração que nós estamos presenciando aí, né? Então, quando você se depara quão árduo é a formação do cirurgião de cabeça e pescoço, em parte eu consigo entender porque hoje a gente ainda tem dificuldades de encontrar profissionais. Então, quando você vê um cirurgião geral, quando você vê especialidades clínicas, a gente até tem um leque de opções maior, mas quando a gente pensa em cabeça e pescoço, assim, não é exagero certamente eu conseguiria citar pelo menos 80% dos especialistas na Bahia, porque realmente a gente conhece as pessoas por nome, justamente por ser uma quantidade pequena de profissionais ainda tendo como atuação a cirurgia de cabeça e pescoço.
Eu imagino que uma das questões de não ter tantos profissionais na parte de cirurgia de cabeça, que existe uma demanda muito grande, é porque a curva de aprendizado e a dificuldade técnica deve meio que garimpar, selecionar muito profissionais de saúde aí para poder Sim. realmente atuar, porque aí também não é só estudar, fazer, mas também Sim. adquirir a parte técnica, a parte de cirurgia de cabeça e pescoço é algo muito difícil, né? Sim, sim. Como, né, eu tinha comentado, é uma formação complexa justamente pela topografia que a gente manipula, né? Então, por vezes a gente se depara, né, com tumores envolvendo a parte vascular, envolvendo o sistema nervoso, envolvendo o trato aerodigestivo. Então, é uma formação árdua, pesada, e muitas vezes assim a gente tem essa dificuldade até mesmo de colocar em prática justamente pela complexidade dos tumores, né? Uhum. Então a gente sabe, né, que já é vinculado há algum tempo, né? A gente tinha uma estatística, quando eu entrei, né, a gente tinha essa estatística nossa, brasileira, né, que 60% dos pacientes, ao se apresentarem ao cirurgião de cabeça e pescoço, se apresentam com doença avançada. A gente tem estudos mais recentes, inclusive o INCA esse ano divulgou um novo parecer, colocando que 78,5% dos pacientes, ao se apresentar na primeira consulta, se apresentam com doença avançada. Então, imagine essa dificuldade de acesso, esse paciente complexo, né, ao chegar na mão do cirurgião e o cirurgião ter que ali decidir, definir qual é a conduta, se é cirúrgica, se é um tratamento adjuvante, se vai ter programação cirúrgica após a adjuvância. Então, isso tudo torna o dia a dia do cirurgião de cabeça e pescoço bastante complexo, né? Bastante difícil. E o que te fez fazer cirurgia de cabeça e pescoço? Como é que você veio parar aqui em Vitória da Conquista? Pronto, interessante isso. A cirurgia de cabeça e pescoço, a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, assim, é uma, digamos assim, uma especialidade raiz. Então, assim, eu comecei a cirurgia geral, e geralmente é assim, então durante os 2 anos da cirurgia geral, você vai rodando nas especialidades, vascular, uro, aparelho digestivo, cirurgia oncológica, e quando eu rodei com o meu estágio em cirurgia de cabeça e pescoço, foi lá em Itabuna, o Dr. Lincoln, não sei se era uma figura assim, um ícone, né, na cirurgia de cabeça e pescoço, não só em Itabuna, mas na Bahia. Uhum. E Lincoln foi quem me inspirou, Dr. Lincoln foi quem me inspirou a fazer cirurgia de cabeça e pescoço. Quem já teve a oportunidade de assistir uma cirurgia de cabeça e pescoço vai entender isso. Então é uma cirurgia, apesar da complexidade da topografia, uma cirurgia extremamente anatômica. Então, assim, o sangramento regrado, as estruturas são assim devidamente e cuidadosamente preservadas. E quando eu tive acesso no estágio, né, da cirurgia de cabeça e pescoço, eu me apaixonei. Uhum. Só que assim, naquela época eu não tinha acesso ao outro lado da moeda, que é a questão da tabela, a dificuldade do serviço, né? Essa coisa que a gente só vai aprender depois que a gente sai da residência. Por que eu estou aqui em Vitória da Conquista, já que eu sou de Ilhéus, né? Fiz em Salvador, tive a oportunidade de continuar lá. Eu fui colega de turma de Dr. Adriano Teixeira, oncologista. Certo. E aí, na época de formação do NACOM do SAMU, isso 2015, 2016, a convite de Felipe Dantas e principalmente de Adriano Teixeira. Ele foi colega seu de turma de faculdade. De faculdade. E aí ele me convidou, Adson, a gente está precisando compor equipe aqui. Eu falei assim, Adriano, eu tô em Salvador, tô querendo voltar para Itabuna, mas bota o currículo aí, bota o diploma aí, o certificado, se der certo, de repente até tentar conciliar a Conquista e Itabuna, foi isso que eu fiz, 2015, 2016, ainda fiquei conciliando. E aí as coisas começaram a acontecer aqui e chegou um momento que eu tive que decidir e pelas oportunidades, pela estrutura, né, de hospital, a rede, a retaguarda que a gente tinha, eu terminei optando em vir morar aqui em Conquista. Estou aqui morando desde 2017. Certo. Né?
morando aqui, exclusivamente trabalhando aqui na cidade. E como é que está sendo hoje sua atuação aqui na cirurgia de cabeça e pescoço? Como é que você vê a cidade, o serviço? E o que é que te motiva, o que é que te reativa a paixão dentro da cirurgia de cabeça e pescoço no dia a dia, a gente sabendo que é uma área tão complexa e difícil? Pronto, Renato, eu assim já te conheço de algum tempo, né? Mesmo longe, a gente trabalhando em serviços diferentes, a gente vem caminhando de certa forma aí longe um do outro, mas ao mesmo tempo Mas ao mesmo tempo paralelamente. pois é. Assim, eu sou aquele sou suzeiro, sabe? Então assim, eu sei a importância que o cirurgião de cabeça e pescoço tem dentro de um serviço público de saúde. Então, assim, eu vim de uma faculdade pública, né? Na nossa época era diferente o acesso, então foi o vestibular tradicional mesmo, né? Eu fiz residência em 2 serviços também, que são concursos públicos, consegui. E hoje eu tento, através dessa prestação do serviço público, retribuir aquilo que eu recebi. Então, eu vejo que, assim, tirando a pele, glândula salivar e tireoide, tá? O câncer de cabeça e pescoço é habitualmente daquele indivíduo que tem dificuldade de acesso a um serviço dentário, então tem uma higiene bucal, não consegue acessar o dentista, é um tabagista, um etilista veterado aí, né? E aí, eu hoje, como cirurgião de cabeça e pescoço, eu tento levar dentro das minhas limitações um afago, um cuidado, justamente por acreditar que eu acho que a medicina, a gente tá aqui, não tá por acaso, né? Então, hoje assim, eu me encontro, eu me vejo, eu sou feliz, eu saio de casa feliz pelo que eu faço, é aquele negócio do trabalho, né? Se você ama o que você faz, você não trabalha dia nenhum. Então, todo dia eu saio satisfeito de casa. Hoje, além do SUS, que é uma carga horária importante que a gente tem desenvolvendo lá no NACOM do SAMU, né? Hoje a gente presta serviço a planos de saúde, nós temos os nossos pacientes particulares e eu tento a todo momento me sentir útil, né? à população. Às vezes eu não consigo operar, às vezes a gente não consegue prover, né, um tratamento curativo, mas pelo menos o afago, a palavra de apoio, né, o acompanhamento, né? Então, algo que eu gosto muito, né, de falar nas consultas é após o diagnóstico, seja encaminhando para cirurgia, seja encaminhando para rádio, para químio, eu comentar com o paciente, você não vai estar sozinho. A gente vai estar caminhando junto. E isso, às vezes, é uma palavra de apoio ali, para aquele momento tão difícil, né? E eu acho isso interessante para você e para mim, né? Se a gente for ser rigoroso, né? E principalmente se a gente for se valer do estigma, todo dia a gente dá sentença de morte. Todo dia eu falo para alguém que ele está com câncer. E ao mesmo tempo que a gente tem que falar que o paciente está com câncer, a gente tem que mostrar o ponto positivo, a gente tem que falar que hoje não é bem assim, né? Que hoje realmente muita coisa mudou, que a gente tem chance de cura, tem expectativa de que o tratamento dê certo, né? Às vezes o paciente vai assim, você vai caminhar para rádio, vai encaminhar para químio, vai operar e o paciente fala assim, mas vai fazer esse tratamento e ele vai morrer. E a gente sabe que não é bem assim. Então, a depender de como venha a ser o estadiamento, a depender da doença do paciente, com o tratamento correto, a gente consegue mudar, né, o desfecho do paciente. Não sei se vocês estão percebendo os nossos convidados, né, que a gente sempre traz, né, a gente escolhe a dedo e a gente fica muito feliz quando a gente percebe, né, não só na fala, porque falar é fácil, mas o dia a dia, né, da prática, do trabalho, a gente vê realmente quem exerce a medicina da forma como deveria ser, né, tirando a forma romântica, a forma filosófica, né, mas realmente fazendo valer daquilo que é a profissão. E eu fico muito feliz, né, de conhecer, ter essa conversa aqui, vocês que estão vendo, assistindo, né, ou escutando, a gente realmente
renova uma esperança, né? Porque a gente sabe como é que é hoje a questão da saúde, da forma que está evoluindo, e vem desde qualidade, de custos, né? De como é hoje a formação profissional. E a gente tem que realmente resgatar, né, a questão da honra, né? E de todo mérito do que é ser realmente um médico, cada um na sua área, ou médico, ou determinado profissional de saúde, mas realmente fazer com paixão e fazer a diferença. Aí é até importante, eu já pego fazer duas perguntas e já comentando. Com certeza você deve sentir essa sensação de dever cumprido como sociedade, porque era até interessante você falar como que é o panorama, a gente considerando o sudoeste da Sim. Bahia, né? A gente, né, considerando você tratando aí a parte de cirurgia de cabeça e pescoço, que hoje tá numa unidade que é a referência, né? Eu imagino que exista, eu gostaria de ver o seu comentário sobre sobrecarga, volume, e também falar para as pessoas, explicar assim, o que é esse câncer de cabeça e pescoço, né? Tem gente que às vezes fala câncer de cabeça e pescoço, já fala que é cérebro. Acho que são duas questões que eu já queria aproveitar esse gancho, né, nessas últimas palavras que você falou. Pronto. Em relação à área de atuação, né, começando a responder pela última, é interessante também algo do nosso dia a dia, assim, não é, a especialidade não é clínica de cabeça e pescoço, é cirurgia de cabeça e pescoço. Então é uma especialidade eminentemente cirúrgica, tá? E na grande maioria das situações, né, pelo menos aí 80, 85% dos casos que a gente leva o paciente à cirurgia são doenças malignas. Então, assim, o que é que diferencia o cirurgião de cabeça e pescoço, por exemplo, de um otorrino? Que às vezes há muita confusão. Então, assim, enquanto o otorrino vai cuidar geralmente das doenças inflamatórias, das doenças infecciosas, benignas, né? Então, uma amígdala, um desvio de septo, um adenoide, uma sinusite, uma rinite, uma otite, uma inflamação do ouvido, quem cuida disso é o otorrino. Mas um câncer no nariz, tanto na parte interna, que a gente chama de nasofaringe, um câncer na cavidade nasal, que seria a parte média do nariz, como um câncer de pele que acometa o nariz, quem cuida disso é o cirurgião de cabeça e pescoço. Então, assim, enquanto o otorrino vai cuidar das doenças benignas, o cabeça e pescoço vai cuidar das doenças malignas. Então, assim, a cirurgia de cabeça e pescoço, como a gente tinha comentado, tem uma área de atuação diversa. Então, a gente vai cuidar das doenças cirúrgicas, então, os tumores de boca, os tumores da garganta, né, que a gente chama de orofaringe. Então, os tumores de laringe, né, um exemplo, né, que a gente cita sempre é a questão do presidente Lula, né? Quando o presidente Lula teve o diagnóstico, quem cuidou dele foi um cirurgião de cabeça e pescoço. Então, teve um tumor de laringe, teve um cirurgião de cabeça e pescoço ali participando do tratamento dele. Então a gente cuida dessas doenças, cuida também dos tumores de glândula, como a gente tinha comentado. Então o protótipo aí é tireoide, né? Então, fulano tem tireoide. Tireoide é um órgão que todo mundo tem tireoide. Tem alguns pacientes que têm tumores, nódulos na tireoide, que a depender da natureza, a depender do tamanho desses nódulos, tá? O paciente se torna elegível para o tratamento cirúrgico. Então também quem opera tireoide é o cirurgião de cabeça e pescoço. A gente também tem os tumores de glândulas salivares. Então, na frente da orelha nós temos a parótida, aqui embaixo no pescoço a gente tem a submandibular, embaixo da boca nós temos a sublingual, nós temos pequenas glândulas salivares ocupando aí, né, toda a boca, a garganta. Então, também os tumores de glândula salivar, quem cuida disso é o cirurgião de cabeça e pescoço. Em relação à primeira pergunta, né, que você me falou sobre a sobrecarga, a grande dificuldade que eu percebo assim, aqui em Vitória da Conquista, tá? Comparando ao serviço do Maltês, eu tive a oportunidade de, depois da residência, trabalhar por um tempo, eu sinto falta da média complexidade. Tá? Então, assim, quando a gente vê a estatística, né, e essa estatística só piorando o cenário, 60%, 70% chega avançado, 80% chega avançado, eu me pergunto, né, onde é que a gente está errando? Porque, assim, se eu sou um cirurgião de cabeça e pescoço, se a gente tem trabalhado tanto, de uma maneira exaustiva,
Todos os dias da semana, sábado e domingo, a gente está aí na lide. E o nosso cenário está piorando, alguma coisa está errada. E aí, assim, pensando no nosso cotidiano, né, na nossa estrutura, eu sinto uma grande falta disso, de uma média complexidade pujante ali. Conta para os nossos, para quem está acompanhando, o que é essa média complexidade? É o diagnóstico. Então, assim, a gente vai falar assim, bora pensar em sintomas, câncer de boca. Como é que o câncer de boca se manifesta? Ele vai se manifestar com uma afta que vai aparecer ali na boca 10 dias, 15 dias, 20 dias. Uma afta benigna, que é o que todo mundo tem, né? Que a gente pode ter a qualquer momento. Ela em até 2 semanas, estourando aí 3 semanas, é para cicatrizar. Então, assim, aquele paciente que tem uma ferida na boca, é tabagista, é etilista, e tem uma ferida de 3 semanas, ele certamente ele não vai falar assim, eu tô com câncer de boca, eu vou marcar uma consulta com um cirurgião de cabeça e pescoço. Não. Então, esse paciente, certamente, qual é o trajeto que a gente espera, né? Ele vai procurar o médico do posto de saúde. O médico do posto de saúde vai ter, ele é tabagista, ele tem 3 semanas com a ferida na boca, ele precisa passar ou com um cirurgião de cabeça e pescoço, ou com um dentista, que os dentistas aqui têm um papel importante, dão muito diagnóstico, ou com um otorrino. E aí esse do posto, da unidade básica, vai ser encaminhado já para essa primeira linha aí de especialidade, de repente ser feita a biópsia para a gente conseguir fazer o tratamento o mais precocemente possível. Então, assim, eu vou falar da cirurgia de cabeça e pescoço. Então, hoje a gente não tem o único serviço que você encontra cirurgião de cabeça e pescoço é no tratamento do paciente oncológico lá no NACOM do SAMU. Esse paciente da rede não vai conseguir ter acesso ao cirurgião de cabeça e pescoço, porque a gente não tem nos postos de saúde, nos serviços de especialidades, nem do estado, nem do município, nós não temos cirurgião de cabeça e pescoço atendendo, e essa questão do diagnóstico vai terminar tendo impacto. Se eu tenho facilidade de chegar ao especialista, fica teoricamente mais fácil de eu chegar a um diagnóstico e de repente conseguir fazer o tratamento de uma maneira mais precoce. Então, essa sobrecarga de pacientes complexos, tá? E eu não falo isso não é exclusividade de Vitória da Conquista. Se a gente está falando de uma cidade como Conquista, imagine as cidades no nosso entorno. Brumado, Guanabi, Caculé, Caetité. Se aqui a gente não tem, lá... Então, assim, toda essa população, de certa forma, está descoberta. E eu acredito que, assim, o nosso dia a dia, aquilo que todo dia a gente vê lá no SAMU, é reflexo, pelo menos em parte, dessa questão estrutural. Então, se a gente tivesse uma política se o Julho Verde fosse janeiro, fevereiro, março, abril, o ano inteiro, essa política de educação, de divulgação da informação, de a gente discutir, de a gente estar nas unidades básicas, de a gente estar nos centros, nas policlínicas, fazendo às vezes até, de repente, a ideia, né? Fazendo a capacitação dos profissionais, tá lá. Não precisa ser otorrino, não precisa... Médico. Apareceu ali uma feridinha 2 semanas, não cicatrizou, até que se prova o contrário, aquilo é câncer. Então, todo mundo tem que ter esse tirocínio, né? Tem que despertar, ter essa malícia de falar assim, será que não é algo mais sério? E aí a gente vai conseguir dar diagnósticos mais precoces e certamente o resultado, né, do tratamento vai ser, sem dúvida, mais exitoso, né? Então aqui a gente está vendo 3 coisas. Você está falando a realidade, né, da sua atuação, que é uma importância. Do ponto de vista prático, faz a diferença ainda mais, né, na escassez, né, de profissionais, e não só aqui, mas a região, se a gente considerar a região sudoeste. Essa questão de trazer informações para a gente, que é realmente a generosidade de trazer. E já falando, né, você acabou que trouxe algumas coisas que poderiam
fazer de tentar melhorar todo esse fluxo. Então eu queria até aproveitar, já que está nesse julho verde, pegando esse gancho, o que tem de proposição, né? O que a gente como sociedade, você como profissional, que eu vejo que você é uma pessoa, é um profissional engajado, eu sei que você tem alguma coisa aí que você já vem fazendo que deve estar programando para esse mês. Conta aí pra gente. Pronto. Junto com o Hospital SAMU, né, pensando nessa área de atuação do UNACOM, que não seria só apenas o tratamento médico, né? Então a gente está organizando, vai ser a segunda edição de um seminário, de um simpósio em parceria com o município, que a gente vai estar realizando lá no SEMAI, no dia 25, agora de julho, com o objetivo justamente de estar levando, né, a essa rede, né, essa rede básica, a rede especializada também, essa informação relacionada ao câncer de cabeça e pescoço. O Julho Verde, no Brasil, né, tem cerca de 10, 12 anos que é praticado, foi uma estratégia lançada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, mas ela veio de um projeto maior, mundial, né? O dia 27 de julho é considerado o Dia Mundial de Prevenção e Diagnóstico Precoce em câncer de cabeça e pescoço. Então, assim, a nossa ideia é, assim, se mostrar como unidade de referência, né? A gente a todo momento, apesar da dificuldade, muitas vezes até financeira, né? Essa questão do SUS, isso não é novidade, mas a gente sempre tem se mostrado acessível. E nesse dia 25 de julho, que vai ser um momento que a gente vai estar junto aí com a rede, né? A rede básica, a rede especializada, a gente vai estar apresentando as ações, o que é que tem sido feito no NACOM do SAMU, pensando em câncer de cabeça e pescoço, para despertar, né, nesses agentes, né, os agentes da saúde aí, essa questão da necessidade, né, do diagnóstico precoce. Grande parte, e em outras topografias também isso é válido, né? O sucesso do tratamento depende do estadiamento. Então, a gente, quando se depara pacientes com lesões bem iniciais, um T1 de língua, a gente fica ali, sabe? Eu vou operar esse cara, vai ficar curado, não vai fazer rádio, não vai fazer químio, né? O T2 tira o tumor da língua, faz um exasamento, também não vai fazer mais nada. Então a gente fica feliz quando o paciente com doença inicial, principalmente no SUS, chega aí, a gente tem a oportunidade de fazer um tratamento para ele que não vai ser mutilante, né? A sequela vai ser a mínima possível, pensando que é uma doença maligna, e a chance de sucesso vai ser grande aí. Quais os sinais e sintomas que a população tem que estar alerta para poder, isso aqui pode ser um câncer de cabeça e pescoço, para quem ele procura, o que ele tem que fazer? A gente poderia aí dividir em dois cenários, né? O cirurgião de cabeça e pescoço é conhecido como um cabeça e caroço, né? Então, assim, aparecer um caroço, é interessante estar procurando um cabeça e pescoço, tá? A gente sabe que nem todo nódulo é maligno, tá? E é importante uma boa avaliação, tá? Para que o paciente seja adequadamente triado e diagnosticado. Então, pensando nessa sua fala, né? Então, assim, se aparecer um caroço, é uma situação, e uma outra situação é a questão das feridas, né? Então, assim, aquele paciente que aparece uma ferida na pele, né? Não, é uma espinha, uma lesão de pele. Passou de 2 semanas, passou de 15 dias, a gente já começa a pensar em uma doença maligna. Uma afta, uma inflamação na garganta que dure mais do que 15 dias, a gente já começa a desconfiar de ter alguma outra coisa. A depender da topografia, de repente o sintoma vai ser diferente. Então, por exemplo, os tumores de laringe, o paciente vai manifestar uma rouquidão. Eu tenho um paciente tabagista, 50, 60 anos, que abre aí um quadro de disfonia, né, de rouquidão. Esse paciente precisa ser submetido a uma laringoscopia para ver se de repente não tem ali uma mancha, né, uma lesão pré-maligna ou um tumor que de repente com o tratamento precoce a gente consiga curar o paciente, né? Então, assim, um caroço, uma ferida com mais de 15 dias, eu acho que seriam os dois
principais sintomas, né, sinais aí de alerta para despertar o paciente a procurar um especialista. Entendi. Quais são os fatores de risco? Já começou, né, falando a respeito do cigarro, da bebida. Em linhas gerais, quais são os fatores de risco que as pessoas têm que estar de olho de não passar por isso ou retirar? Quais são os principais fatores de risco para câncer de cabeça e pescoço? Essa sua pergunta é o que, assim, digamos, mais motiva o cirurgião de cabeça e pescoço ao longo, né, do mês de julho desenvolver de maneira mais efetiva essas ações, né? Como a gente tinha comentado, grande parte dos cânceres de cabeça e pescoço são doenças evitáveis. Então, assim, quando a gente vai para outras topografias, né, outras regiões, né, o câncer de mama, então tem aquela questão genética, aí você vai ali fazer estudo genético, mas os tumores de cabeça e pescoço, assim, de uma maneira geral, para os cânceres de pele, exposição solar, né? Então, a gente coloca, né, o efeito deletério, o efeito carcinogênico do sol na pele é um efeito cumulativo. O câncer de pele que aparece hoje foi do sol que o indivíduo tomou há 20, 30 anos atrás. Então, assim, na hora que aparece uma primeira lesão, que a gente chama de lesão index, né, que é a primeira lesão, certamente outras lesões vão surgir. Então, assim, o indivíduo que já teve um câncer de pele, ele tem que ficar ali extremamente atento, porque, assim, ele vai ter, certamente, ao longo do meses, anos, vão aparecer outras lesões e que vão demandar, de repente, algum tipo de tratamento. Seja um tratamento clínico, dermato, né? Seja o tratamento cirúrgico. Então, assim, a gente vem fazendo, né, essas ações e a todo momento, assim, a gente tem buscado intervir e até uma questão digamos assim, de educação. Então, às vezes, assim, acontece muito comigo, né? Então, às vezes, chega um paciente, vem acompanhado, né, de 1, 2 parentes, e aí eu procuro, naquela consulta, já tentar educar a família, porque geralmente, assim, tem o tabagista, né? O tabagista, ele tem ali o passivo, né? Então, que é o outro fator de risco, né? Quando a gente pensa em câncer de cabeça e pescoço, a gente vai falar do sol em relação à pele e a gente vai falar do etilismo e do tabagismo relacionados aos outros tumores. Então, a gente sabe o paciente que fuma 9 vezes, né? A estatística que a gente considera tem uma chance 9 vezes maior de ter câncer de cabeça e pescoço. O paciente que bebe tem uma chance 5 vezes maior. O que fuma e bebe 100 vezes. Então, assim, e isso é a nossa rotina, né? Então, geralmente, aquele paciente com câncer de garganta, com câncer de boca, com câncer de laringe, é um paciente tabagista, tá? É um paciente etilista, e a gente, durante a consulta, tenta não só educar o paciente, a gente sabe que o paciente que durante o tratamento, ele continua fumando, isso tem diferença de resultado, né? Então, a gente tenta ali estimular a interrupção do tabagismo e a gente aproveita a oportunidade para educar a família, para que aquela informação e aquele incentivo que a gente está passando ao paciente, de repente a família também recepcione, né? Eu comecei falando que existe... antes de vir, eu fiquei pensando, poxa... Tem algumas semelhanças o Adson comigo, né? Primeiro é a beleza, né? A beleza é nítida aí, né? Somos dois galãs, né? De Hollywood aqui, né? Nesse momento. Mas somos médicos, trabalhamos juntos, trabalhamos na área de oncologia, trabalhamos, né, no mesmo serviço. E também existe, né, o Janeiro Verde, que a gente vem trabalhando no projeto de câncer de colo de útero. Existe o Julho Verde, de câncer câncer de cabeça e pescoço. E existe um fator aí de risco que às vezes tem relação entre os dois. Tem alguma coisa que lembre aí que é importante a população saber? Certamente. A questão do HPV, né? É o nosso... Hoje, na verdade, assim, muito do que a gente pratica, né? E na cabeça e pescoço ainda é incipiente, ainda é ponto de discussão, né? Então, assim, o HPV é um vírus que ele resulta, né? São mais de 100 sorotipos, é uma variedade de tipos diferentes de HPV. E alguns tipos,
né, principalmente 16, 18, 31 e 33, estão implicados nas doenças malignas. E tanto no tumor de colo de útero, né, como nos tumores de cabeça e pescoço, os pacientes que submeteram, né, que foram tiveram contato com esses vírus têm uma maior chance de desenvolver as doenças malignas. E aí, em relação aos tumores de cabeça e pescoço, o local, né, de principal incidência e de discussão são os tumores de orofaringe. Então, isso já está estabelecido, né? Então, aqueles pacientes portadores de tumores de orofaringe, que a gente chama de P16 positivo, ele inclusive tem uma resposta diferente ao tratamento não cirúrgico, que é o tratamento com rádio e químio. Então, assim, tudo aquilo que é discutido, tudo aquilo que é aplicado e pregado, né, na prevenção, no controle do câncer de colo de útero, de certa forma serve também para os tumores de cabeça e pescoço. Então, a questão da vacinação, tá? Algo importante é que assim, a vacinação para o HPV não melhora e não ajuda no tratamento. Então, a gente tem que pensar na prevenção. Então, assim, lá o adolescente, né, de 9 a 14 anos, tem que ser vacinado, homem e mulher, tem que ser vacinado para quando tiver a exposição, começar a prática sexual, tá? Tendo contato com o HPV, vai estar com o sistema imune pronto para se defender desse vírus e, de repente, evitar ou prevenir, né, o surgimento do câncer na orofaringe. Como eu falei, ainda é ponto de discussão, né? A gente vez ou outra, vê estudos pensando, discutindo, né, se realmente a vacinação está mudando o cenário, está mudando o desfecho, mas se é algo que a mais, se é uma ferramenta a mais, certamente vale a pena a gente falar, vale a pena a gente estimular, pensando que seriam aí, se a gente não vai estar ajudando na cabeça e pescoço, certamente já está bem estabelecido lá no câncer de colo de útero, né, no câncer de pênis, essa questão do benefício, né, da imunização contra o HPV. E aproveitando o ganchinho aqui, saindo um pouquinho fora, que tem uma outra semelhança, que a gente tem uma coincidência aí. Perguntar, por que você está fazendo direito? Conta aí pra gente. Rapaz, complexo. Na verdade, assim, qual é o detalhe? O negócio, a gente é curioso. E não sei, acredito que sim. A curiosidade, né, ao entrar na faculdade de Direito, né, já me tornou melhor médico, tá? Na verdade, assim, há uma discussão em relação a essa questão, se você considera a relação médico-paciente como consumidor e fornecedor, tem essa discussão, mas assim, a gente ainda não tem um veredito em relação a isso, mas na dúvida, eu certamente melhorei a minha relação com os pacientes, entendendo eles como consumidores. Então, hoje eu fico muito mais atento à explicação. Então, na minha formação como cirurgião geral, né, há 12, 13 anos atrás, então a gente no momento que a gente, né, propunha ali a cirurgia, uma cirurgia de hérnia, vesícula, a gente dava um termo e simplesmente mandava o paciente assinar e estava tudo certo. Hoje não, a gente sabe que o termo tem que ser livre e ele tem que ser esclarecido. Então não é o bastante você dar um papel para o paciente assinar, você tem que se fazer entendido, o paciente tem que entender qual é a doença que ele tem, por que é que você está indicando a cirurgia e não está indicando um outro tratamento. Então essa questão, esse contato com o direito surgiu a princípio como uma curiosidade, eu tentar sair desse nicho da saúde, até pelo fato de eu não ser daqui, então a gente só ficava ali naquele meiozinho do hospital. Então assim, hoje a gente tem, né, termina abrindo o nosso network, aí a gente se conhece e se torna conhecido das pessoas, e certamente despertou em mim essa questão desse
dessa questão, desse cuidado, né? Então, você se fazer entendido, você explicar, você orientar, você olhar no olho do paciente e ver se ele está te entendendo ou não, porque isso tudo pode ter repercussão jurídica, né? Então, assim, se você dá um papel, o paciente às vezes não é na nossa realidade, né? Às vezes o paciente não sabe nem assinar o nome, né? Muita gente ali, ó, na digital. Então, você tem que ter esse cuidado, não só médico, mas ter esse olhar, né, jurídico, aí ter essa malícia aí, né, para você depois não correr risco de ser processado por uma questão só de esclarecimento. Mas eu tenho gostado, né, a gente tá no 7º semestre aí, tô lutando aí para conciliar. Ver se a gente consegue conciliar e terminar, né? A essa altura eu não posso mais desistir, né? Então, não, já passou mais de 50%. Metade. Passou da metade e é que nem você falou. Outra coincidência, outra semelhança. Muitas vezes a gente entra em outra área, justamente essa outra área pode fazer a gente melhor e enxergar diferente aquela área que você trabalha, né? E além disso, né, dessa questão, até assim, você sabe muito bem, até talvez melhor do que eu, as questões das demandas, né? Então, a todo momento, não só no SUS, então assim, medicações novas, tratamentos novos que ainda não estão no rol a Anvisa não liberou, a ANS não está ali liberada. Então, de repente, assim, a gente vê que, assim, uma grande quantidade de judicialização e eu acho que, assim, o médico, até na formação médica, né, pelo menos na minha faculdade eu não tive isso, eu acho que o médico, hoje, que vai para o mercado, tem que começar a entender um pouquinho dessa questão, da judicialização, dos direitos, né? Hoje, assim, é muito comum, né? Então, às vezes, o paciente entra no consultório ali com o celular, às vezes esquece de desligar a lanterna, e aí eu falo assim, sigilo médico, essa consulta está protegida, a gente não pode gravar o áudio, eu não permito que grave minha imagem. Então, tudo isso, eu acho que, assim, o médico, o generalista, o especialista, eu acho que essa noção do direito, eu acho que todo mundo deveria ter. Porque cada dia mais a gente vai se deparar com essas situações e a gente sabendo melhor, né, dos nossos direitos e dos nossos deveres, eu acho que fica mais fácil de a gente trabalhar. E para existe alguma rotina de check-up, de rastreamento, de acompanhamento em geral, para grupos específicos? Como é que deveria ser essa prevenção, né, secundária? Não, infelizmente nós não temos, né, esse screening, não tem diferente, né? Não, tantos anos vai fazer colono, a partir de tanta mamografia, o toque retal, para cabeça do pescoço não tem, então é muito do sintoma mesmo. Pensando nos tumores de tireoide, né, que é o 5º mais prevalente nas mulheres, então assim, é interessante que na rotina do exame ginecológico, né, então vai fazer ali ultrassom de mama, o preventivo, então acrescentar o ultrassom de tireoide, eu acho que seria interessante, mas a gente ainda não tem isso bem amarrado, né, bem estabelecido, pensando nessa triagem. Então, a depender do sintoma, o paciente vai procurar o especialista e aí a gente vai correr atrás do diagnóstico, pensando em uma doença maligna ou não. Vocês que estão acompanhando, né, espero que estejam gostando, né, e também lembrando de deixar, né, o like, deixar o joinha aí, compartilhar, se inscrever, depois que tiver, né, mandar essa mensagem, esse episódio para o máximo possível de pessoas, porque realmente, né, informações salvam vidas, né, continuando essa conversa assim super importante. Paciente com diagnóstico cabeça e pescoço chegou com você, ou você fez o diagnóstico. Em linhas gerais, como é que é o tratamento, especialmente a parte cirúrgica na sua área? Pronto. A gente tem estabelecido, tá, que os tumores sólidos, a condução, a definição do tratamento é feita pelo cirurgião. Tá? Então, 60% dos tumores malignos de cabeça e pescoço, o tratamento não é cirúrgico. Então, tirando os tumores de glândula, tireoide, glândula salivar, os tumores de pele e os tumores de boca, tá?
o tratamento de eleição para as outras regiões, o tratamento é com radioterapia associada ou não à quimioterapia. Então, assim, o paciente chegou para a gente, apareceu um caroço, apareceu uma ferida na boca, fizemos o exame físico, a devida avaliação, o paciente foi submetido à biópsia, confirmou ser câncer. A depender de onde seja essa doença, ele vai para o tratamento que a gente chama de padrão ouro. E isso, assim, no nosso dia a dia, às vezes a gente enfrenta dificuldade. Então, por exemplo, a gente sabe que os tumores de orofaringe, o que é orofaringe? Palato mole, base de língua, face anterior, né? Face que a gente chama face lingual da epiglote e amígdala. Isso é orofaringe. Então, os tumores de orofaringe, o tratamento de escolha é um tratamento com radioterapia. Mas não impede, por exemplo, às vezes o paciente está com uma lesão pequena na base da língua. O paciente tem uma lesão pequena no palato mole. Não impede de repente, o cirurgião se sentir confortável de abordar a lesão e tentar operar. Para as doenças avançadas, tanto no local como com metástase regional, habitualmente a gente segue o padrão. Então, paciente com doença loco-regional avançada na orofaringe, na hipofaringe, na laringe, a gente termina seguindo essa premissa de que a gente tenta um tratamento não cirúrgico, com radioterapia associada ou não à químio, e a gente deixa a cirurgia para resgate se for o caso. Então, se encaminha um tumor de orofaringe para radioterapia, associado ou não à químio, se não responde ao tratamento, a gente avalia esse paciente após. Se de repente a gente perceber que é factível, que é possível a cirurgia, a gente opera o paciente. Então, assim, boca, glândula e pele, até que, assim, a ideia é fazer cirurgia. Orofaringe, laringe, hipofaringe, nasofaringe, o tratamento de escolha é não cirúrgico, com radioterapia associado ou não à quimioterapia. Além, né, dessa tríade, né, de cabeça e pescoço, né, tem um cirurgião, a parte da radioterapia, a parte do oncologista, de quimioterapia, imuno. Qual a importância da equipe multidisciplinar quando tem, né, esse diagnóstico aí? O que é importante as pessoas lembrarem de cuidados assim na hora que tem esse diagnóstico, vai fazer esse tratamento? Essa importantíssimo, né? Então é outra coisa que a gente tenta a todo momento melhorar, né, na assistência do nosso serviço. Então, assim, pense um paciente com um câncer de boca. Esse paciente tem dificuldade de falar, esse paciente tem dificuldade de comer, esse paciente sente dor, né? A gente sabe que, assim, uma das, se não a principal causa de morte do paciente oncológico é a desnutrição. Então, e isso inclui o paciente nosso, né, o paciente da cabeça e pescoço. Então, o tratamento do câncer de cabeça e pescoço, sem dúvida nenhuma, é um tratamento que a gente chama multimodal, multiprofissional, onde cada um da equipe, né, quando eu falo equipe, eu falo o médico, né, pensando no cirurgião, no radio-oncologista e no oncologista clínico. Eu falo a equipe de enfermagem, que tem assim um papel absurdo, né? Não só na recepção, mas no passar, né? O fluxo desse paciente dentro do serviço vai ser a cargo aí da equipe de enfermagem. Nós temos a psicologia, psicólogo, abordando não só o paciente em relação ao tratamento, em relação ao diagnóstico, mas também essa abordagem da família. Nós temos a odontologia. Então, assim, a gente sabe que esse paciente, 60% desses pacientes que chegam para a gente, eles vão ser submetidos à rádio. Então, é importantíssimo que eles sejam avaliados pela odontologia antes da rádio, antes da químio, porque depois a gente sabe que a gente vai ter limitação de fazer um tratamento mais agressivo, invasivo, depois da radioterapia, por conta da possibilidade de complicações. Então, assim, a nutrição, então é importante esse paciente chegar para a gente já de repente avaliar, será que esse paciente não tem indicação de uma suplementação já na primeira consulta? Será que não tem indicação de passagem de sonda? Será que não deve ser encaminhado de repente para a equipe de cirurgia geral
que tem sido também aí um ponto de apoio importante para a gente, para de repente já fazer uma gastrostomia. Então, apesar de a gente, digamos assim, em parte liderar, mas se a gente não tiver a participação de todos esses entes, pensando no tratamento, certamente a gente não vai ter sucesso. Pensando no pós-tratamento, aí a gente ainda poderia citar a fonoaudiologia, tá? Que é algo que a gente tem discutido para também tá junto com a gente lá no serviço. Então, os pacientes tumores de laringe, pacientes portadores de tumores de tireoide, então de repente precisa da fono. E a fisioterapia também, né? Então, às vezes a gente faz tumor de parótida, faz esvaziamento cervical, fica ali com apraxia, fica ali com a neuralgia. Então, de repente, a gente ter a fisioterapia dentro do serviço também vai estar impactando na qualidade na prestação do serviço, né? Não sei se é verdade aquele ditado do que é bom, tudo que é bom dura pouco, né? E assim, essa conversa aqui com o Dr. Adson, né, sobre o Júlio Verde, sobre câncer de cabeça e pescoço, na realidade a gente é uma conversa introdutória, porque é um mundo, né? Um mundo de coisas que pode estar conversando, desde etiologia, prevenção, tratamentos. Sim. A gente chegou aqui e realmente é muita coisa, mas as mensagens, assim, para esse início, eu acho que foram fantásticas, foram fundamentais. A questão da clareza, né? Da oratória do nobre colega aí, realmente, né? Acaba sendo bastante esclarecedor para todos que estão acompanhando. E eu queria, né? Chegando nesse momento, né? Final, o que você falaria, né? Qual mensagem que você deixaria para os pacientes aí que estão com diagnóstico, né, de câncer de cabeça e pescoço? Pronto. Mais uma vez, Renato, agradecer a oportunidade aí, o convite. Me coloco de verdade à disposição, né? Essa parceria aí, se precisar, a gente continuar esse trabalho que a gente já vem desenvolvendo. A palavra que eu daria, né, para a população é que tem tratamento. Hoje nós temos um serviço completo, tá? Isso é interessante, importantíssimo, tá? Hoje o SAMU, tudo que nós teríamos, né, que a gente disponível, né, para o tratamento, hoje a gente consegue oferecer na nossa cidade. A gente conta no dedo os casos que a gente precisa encaminhar para Salvador. Então, aquele paciente que tem a desconfiança, que tem, né, tá ali com medo, então a orientação é que procure o cirurgião de cabeça e pescoço. O diagnóstico precoce muda o prognóstico, chance de cura, tá? E ter fé, né? Acreditar. Eu acho aquele paciente que pensa positivo, eu acredito que você vai confirmar isso, é meio caminho andado para que o tratamento dê certo. Aquele paciente que já entra ali... Derrubar de todo do ponto de vista de espiritualidade, tudo, social, exatamente. Tudo ele... Então, aquele paciente que tem fé, que tem, não, isso aqui apareceu, bora lutar, bora, a gente vai vencer. Isso aí é importante. Então, precisando da gente, a gente está à disposição, tá? E certamente a gente vai conseguir ajudar aí de alguma forma, né? Então, e se precisar da gente de informações, continue acompanhando a gente aqui no podcast, né? Na Melodia FM, porque a gente sempre vai estar trazendo profissionais, né? Pessoas, experiências, para poder sempre estar mostrando que a gente vai estar aqui sempre unidos contra o câncer. Gente, muito obrigado por ter acompanhado, boa noite. Obrigado, Dr. Adson, pela sua disponibilidade, tamo junto.